Passemos agora ao próximo ponto da pauta, referente à deliberação sobre processo, submetidos à deliberação da diretoria. Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento dos processos. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. O primeiro item da pauta é o processo número 60800-229471/2011-75. Assunto: edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 135. Por favor, diretor Passos, a leitura do seu voto vista. Obrigado, senhora Ana. Boa tarde, senhoras e senhores. O objetivo desse voto vista é apresentar alguns comentários à proposta da emenda número 04 do RBAC 135, relatado pelo diretor José Ricardo Botelho e pautado na reunião deliberativa de reunião da diretoria de 23 de janeiro de 2016. A Superintendência de Padrões Operacionais apresentou à diretoria, por meio da Gerência de Normas Operacionais e Suporte, uma proposta de emenda ao RBAC 135, de número 04, com o intento de que o documento seja submetido à audiência pública nos termos do artigo 27 da Lei da ANAC. Não obstante a relevância do assunto e o longo intervalo de tempo decorrido desde o início da elaboração desta emenda, a diretoria colegiada concedeu o pedido de vista coletiva aos autos do processo com o objetivo de permitir, por parte dos demais diretores, melhor compreensão das alterações apresentadas, em conformidade com o artigo 13 da Instrução Normativa 33. Em linhas gerais, observou-se que o processo encontra-se corretamente instruído, contendo todos os documentos necessários à deliberação, incluindo o NPR descritivo de todas as alterações e análise elaborado pela douta Procuradoria Federal junto à ANAC. Após a verificação preliminar, foram realizadas reuniões com a Gerência Técnica de Normas e Padrões de Normas Operacionais e a Gerência de Normas e Operações e com a Gerência de Normas Operacionais e Suporte, ambas da SPO, oportunidade em que esclarecimentos sobre as alterações foram apresentados às assessorias das diretorias. Resumidamente, os esclarecimentos versavam sobre fundamentação técnica para a implementação de novos requisitos, dúvidas em relação à tradução de requisitos com origem no FAR americano e ajustes redacionais, entre os outros. A relação completa dos pontos diligenciados junto à área técnica encontra-se juntadas aos autos. Em resposta, a SPO elaborou uma nota técnica 14/2016, em que são respondidos os questionamentos levantados durante todas as reuniões, apresentados os esclarecimentos técnicos para a manutenção dos requisitos cuja proposta de alteração não foi acolhida e incorporado ao texto os pontos alterados com as justificativas pertinentes. Ao todos foram introduzidas no texto alterações em 15 requisitos. O conjunto das alterações está contemplado em nova minuta da emenda 04 e nova NPR, também constantes dos autos. Assim, tendo em vista as alterações apresentadas pelas áreas responsáveis, que resultou na nova minuta a ser submetida à audiência pública, acostada aos autos, eu considero satisfeitas as razões que deram origem a esse pedido vista. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Diretor Passo? Sim. Como ficou a questão da experiência recente de tripulantes? A questão do 135 que a gente tinha visto ontem. Acho que ficou igual. Eu vou pegar o dado aqui. Foi aquele que a gente discutiu. Não, tudo bem. Só ficou mantido, né? Não foi nenhuma... A gente não mexeu nisto. Da nossa discussão de ontem à noite, esse item não foi mexido. Não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte.
eu pediria a SPO que esclarecesse qual a modificação desse item que está sendo introduzido na proposta do 135. Por favor, SPO. Se precisarem... Só pontuando, vocês sabem qual é o ponto? SPO. Sabe, se precisar do processo, eu estou com o processo. Experiência recente para o comissário. O processo, é importante pegar... Isso. Tá? Do táxi aéreo. Aí fala só aqui para mim. A questão, só, presidente, só a questão de ordem. A questão não era nem qual modificação foi feita. Me recordo agora, realmente, no debate, que a questão era se havia realmente necessidade, já que o assunto estava sendo tratado em outros RBA6, não? Acho que foi nesse sentido. A discussão que tínhamos feito... A necessidade da gente fazer a modificação aqui, quando o assunto está sendo tratado em outro RBAC. Só para... Marcos, desculpa, é que a informação ontem, a gente fazendo uma discussão específica sobre o RBAC, era que isso estava sendo tratado já no 63. Na verdade, estava sendo trazido para o 135, porque estava previsto no 63. A dúvida que tínhamos era se já era exigida a experiência para comissário de táxi aéreo, com experiência, já exigida experiência recente para comissário de táxi aéreo, ou estávamos trazendo essa inovação para o táxi aéreo? Tem fato novo ou não tem? Essa é a pergunta. Tem fato novo. Tem fato novo. Antes, no 135, não existia a questão de experiência recente para comissário. Nós trouxemos o requisito de experiência recente da base do 121. Tá? E entendemos que isso foi feito para ter um requisito adicional para a operação de 135. Então, além de cumprir tudo que vai estar no 63, ele precisa dessa experiência recente para continuar trabalhando no 135. A base foi o 121. Ok. De qualquer forma, é para tá colocando em audiência pública, né? Tá. Sim. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Considerando o consenso alcançado junto às áreas técnicas da agência sobre a adequação de alguns requisitos, cujo teor está consubstanciado na nota técnica de 14 de 2016, eu estou propondo aos senhores a submissão à audiência pública por 30 dias da proposta alterada da emenda 04 ao RBAC, conforme apresentado nesse voto vista, e dentro do processo anexado após o voto do diretor Botelho. O diretor Botelho já tinha emitido o voto? Já. Você quer fazer alguma complementação? Não. O voto vista era coletivo, então também tinha. Estou acompanhando o diretor Passo, ou seja, acompanho o diretor Botelho. Pergunta ao diretor Fernando. Acompanho o relator também. Então, aprovado o voto do diretor Botelho. Passos não fez alteração, né? Então, só acompanhando, certo? Você tem alguma alteração pontual nos pontos que você colocou? Tem. Os ajustes de forma. Ajustes de forma. Perfeito. Algum conteúdo, sim. Tem algumas correções de conteúdo. Então, aprovada a proposta do Passos sobre o voto de vista, no voto de vista dele sobre o voto do diretor Botelho. Perfeito?